Uso dos cosméticos. Como nós vamos usar os cosméticos nesse processo? Já falamos então de toda essa parte introdutória de como é a pele étnica e agora a gente vai falar um pouquinho de como a gente pode tratar essa pele, quais produtos utilizar para essa pele. Eu estou olhando aqui, gente, para ver se eu consigo responder alguma pergunta que foi feita, mas acho que dá para falar daqui a pouco para vocês. Então, os cosméticos da pele étnica, o distúrbio pigmentar é a principal preocupação cosmética com relação a esse tipo de pele. Sem, contudo, obviamente, cuidar também das rugas que podem vir a ocorrer com o tempo. Que tipo de cosmético eu coloquei para vocês para a gente falar um pouquinho? Obviamente, os clareadores de pele, se você tiver uma hiperpigmentação, e os cosméticos anti-rugas, quando essas rugas aparecerem. Então, vamos falar primeiro dos clareadores de pele. Existe, então, uma lista muito grande desses produtos, tá? E eu trouxe alguns para vocês aqui, fiz uma tabelinha, e dentro dessa tabelinha eu tirei alguns para a gente falar um pouquinho mais especificamente. Ok? Então, nós vamos ter lá hidroquinona, origem sintética, ela inibe a tirosinase, tá bem? O ácido cógico, derivados de fungos, inibe a tirosinase. A arbutina, ela é derivada do oxicoco, mirtilo, da bearberry, folhas de uva úrtica, tá? Trigo. Ela também inibe a tirosinase. Ácido ascórbico, que é a vitamina C, também inibe a tirosinase. Alcaçuz, a soja, tá bem? A soja é um pouquinho diferente, ela inibe a transferência de melanossoma. Ácido azelaico, inibe a tirosinase. Então vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Só que antes de falar um pouquinho delas, desculpem, eu quero falar para vocês o que vem a ser esse raio desse inibidor da tirosinase. E eu tenho uma pergunta aqui a respeito disso. Deixa eu ver. Pergunta 4. Como ocorre, então, a ação dos clareadores inibidores de tirosinase no melasma, desculpa, escrevi melasme, é melasma, e outras hiperpigmentações? Vamos lá ver. Se lembra que eu acabei de falar para vocês que esses produtos todos, eles são inibidores de tirosinase. Então, eles inibem essa tirosinase. O que é essa tirosinase? A tirosinase nada mais é que uma enzima que atua sobre um agente denominado tirosina. A tirosina é um aminoácido, tá? Que faz parte de uma porção de cascatas de processos dentro do corpo humano, e um deles é na formação ou na síntese da melanina, tá? Então, a tirosinase, que é essa enzima, ela vai transformar a tirosina, que é um aminoácido, em um composto chamado DOPA, ou dihidroxifenilanina, tá bem? Essa DOPA, então, ela vai ser transformada em dopaquinona, exatamente pela tirosinase. Então, a tirosinase vai lá, transforma a tirosina em DOPA, transforma a DOPA em dopaquinona, tá? E a dopaquinona, ela vai dar origem a 2 tipos de melaninas. Eu separei aqui, gente, que eu esqueci o nome. Eumelanina, que ela vai ter ali a pigmentação escura, ou castanho escuro, e a felmelanina, que dará origem à pigmentação amarelo e avermelhado. Entenderam? Então é assim, a tirosinase, ela participa da cadeia toda de formação da melanina, até a formação da eumelanina ou da felmelanina, tá? Quando você inibe essa enzima, ou seja, quando você acaba com essa enzima, você paralisa essa enzima, ela não vai conseguir transformar a tirosina em
DOPA, e consequentemente não vai transformar a DOPA em dopaquinona, e consequentemente não vai transformar a dopaquinona na melanina. Então você não tem a formação de melanina. Por isso que ele promove o clareamento, porque ele vai lá e inibe o composto que é o desencadeador da formação da melanina. Certo, gente? Ficou claro isso? Tudo bem? Espero que tenha ficado claro para vocês. Então, é a tiroginase que vai promover toda a cascata de eventos até a formação da melanina. Se não tiver tiroginase, não tem formação de melanina. E esses agentes clareadores vão inibir exatamente a ação da tiroginase. Tá bem? Vamos falar agora então. Opa! Deixa eu voltar aqui. E vou falar para vocês então da hidroquinona. A hidroquinona, então, ela é um agente clareador da pele mais tradicional e poderoso, utilizado há mais de 50 anos. Funciona por meio de inibição da tiroginase, que eu acabei de explicar para vocês o que é, reduzindo, então, a conversão de dihidrofenilalanina, a DOPA, à melanina, tá? Ela teve o seu uso proibido como cosméticos, no Japão, na Europa e África do Sul, porque descobriram ali que ela poderia causar lesões no DNA. Esses estudos não foram confirmados, eles são estudos prévios. Alguns disseram que sim, outros dizem que não. Então, em alguns lugares ela é proibida, em outros não, tá bem? O uso dela como que se dá? As concentrações, então, delas vão variar entre 2% e 4%. Normalmente, as concentrações são utilizadas são bem baixas, tá? Que varia de 0,2% a 2%, para que você não caia naquele processo de irritação e de contraindicações, tá? Ou efeitos adversos. As indicações comuns do uso individual ou associado a outros agentes contra melasma e lentigos, tá? A formulação de Kligman foi a associação mais empregada no tratamento desse melasma. E o que é essa fórmula, tá? Essa fórmula ela incluía a hidroquinona 5%, a tretinoína, que é a vitamina a 0,1%, e o dexametasona a 0,05%. Tá? Dexametasona é um corticoide que ele vai agir como um potencializador, mas antes disso, muito mais, ele vai agir como um dessensibilizante dessa pele. Por quê? Concorda comigo que a hidroquinona associada à tretinoína, ela vai causar uma irritação nessa pele, tá? E então, a dexametasona vai agir como um dessensibilizante. Você não vai sentir essa irritação, então você vai conseguir continuar o tratamento com grande eficácia. Só que, devido a um número muito grande de irritações, mesmo usando a dexametasona, irritações cutâneas e despigmentação, onde você tinha manchas na pele da pessoa, tá? Ele foi praticamente abandonado, essa fórmula. Hoje, atualmente, se usa uma combinação um pouquinho diferente, que usa ao invés de 5% de hidroquinona, 4%, 0,05% de tretinoína ao invés do 0,1%, ou seja, a metade. E você entra aí com fluocinolona acetonida, 0,01%, que é um composto relativamente novo, também originado da tretinoína, da vitamina A, tá? Bastante utilizado atualmente como clareador de pele, certo? Então, hoje é mais utilizada essa formulação. Aqui, então, a gente tem uma foto de uma pessoa, se eu não me engano, foi um tratamento de 8 semanas, onde 2 meses, onde você repara aqui, você tinha um melasma e houve uma redução bastante significativa dessa mancha, tá? É interessante essa foto, que normalmente
eles aproximam, ou eles distanciam, ou eles deixam a foto mais escura. E essa foto ela está bem semelhante uma com a outra, então realmente você consegue perceber. Tudo bem, tem um pouquinho mais de brilho aqui, mas mesmo assim você consegue reparar que nessa região aqui onde está a mancha, você vê só o contorno dela aqui, né? Então houve uma diminuição bastante significativa nessa mancha, tá? Vamos lá, reações adversas. Uma das principais preocupações do uso das peliéticas é o risco de ocronose exógena, principalmente em mulheres do tipo de pele 5, mulheres asiáticas, tá? E o que é a ocronose exógena? Exógeno é o que vem de fora para dentro, tá? Então você tem um processo de fora para dentro via utilização de cosméticos. E o que é a ocronose? Ou então a alcaptonúria, tá? Me foi feita essa pergunta para falar um pouquinho sobre esse sujeito e eu vou aproveitar para falar agora para vocês o que é. Você pode falar um pouco mais sobre alcaptonúria ou ocronose? Bom, gente, eu já estou dizendo aqui para vocês que a ocronose exógena ela causa esse tipo de mancha na pele da pessoa, que é uma mancha amarelada indo para um marrom amarelado seria, tá? Então, principalmente em peles asiáticas, tá? E o que é, então, esse outro processo, que é a alcaptonúria? Tá joia? Desculpa, gente, acho que eu não mudei a tela para vocês não conseguiram ver o que eu estava mostrando aqui. Então, vocês têm aqui, ó, a mancha, tá? Amarelada, marrom amarelado, tá bem? Resultante da ocronose exógena. E o que é essa ocronose ou alcaptonúria? A alcaptonúria, então, ela é uma doença hereditária que pode e acomete um grupo de pessoas. Não muito grande, é uma doença relativamente rara, tá? Mas que pode ocorrer que, além das manchas na parte mais superficial da pele, ela pode também acometer nervos, ela pode acometer cartilagens e trazer dores às pessoas, tá? E ela principalmente ocorre devido a um problema dos aminoácidos da fenilalanina e da tirosina, exatamente os dois que fazem parte da cadeia ali de formação da melanina. Então, a deficiência desses dois aminoácidos e de uma enzima chamada homogentizato 1,2-deoxigenase, certo? Produz, então, induz a diminuição, então, dessa enzima. E a diminuição dessa enzima promove o acúmulo do ácido homogentísico. Ácido homogentísico em diversos tecidos. Gente, desculpa, eu estou lendo porque tem uns nomes aqui realmente esquisitos, tá? Então, o que vai acontecer? Você tem lá um problema nos seus aminoácidos, fenilalanina, tirosina, tá? Eles induzem a uma baixa formação da enzima chamada homogentizato 1,2-deoxigenase. Essa diminuição nessa enzima vai resultar num acúmulo de um ácido denominado ácido homogentísico, tá? Esse acúmulo desse ácido vai incorrer numa série de órgãos e tecidos. Esse ácido, em contato com o oxigênio via ambiente ou da oxigenação do corpo mesmo, do oxigênio que está correndo na corrente sanguínea, ele vai oxidar. E ele vai trazer a formação de um pigmento
que é esse pigmento amarelado, marrom amarelado, tá? Conhecido como biomelanina ou alcaptona, tá? Então, esse pigmento ele é denominado biomelanina, tá joia? E esse pigmento ele vai se acumular numa porção de tecidos conectivos, tipo olhos, orelhas, pele, tendões, válvulas cardíacas, cartilagens e ossos, tá? E o acúmulo desse pigmento, principalmente em discos vertebrais da coluna cervical, ele vai trazer grandes dores nas costas dessas pessoas que são acometidas por essa doença e até calcificações das artérias coronarianas, trazendo problemas coronários, né, problemas cardíacos para essas pessoas acometidas por essa doença. O que eu quero dizer para vocês? Que isso é uma doença hereditária que ocorre a partir dessa cascata de eventos que acaba produzindo um pigmento que não é normal no organismo humano, tá? Ele não está ali o tempo todo. Ou ele é sempre... tem as enzimas que vão consumir para que não ocorra essa pigmentação. O que eu estou dizendo aqui para vocês do material reações adversas tem a ver com a ocronose exógena, ou seja, você utilizou o seu cosmético e ele causou esse problema, mas esse problema ele tende a diminuir ou a ser reversível se você para de usar o cosmético. Isso não vai desencadear uma doença hereditária. A doença hereditária está junto com você. Você nasceu com ela e em algum momento ela vai se mostrar ou ela vai se apresentar, tá bem? São coisas diferentes, mas já que me perguntaram, eu estou explicando aqui para vocês, tá? Vamos seguir. Outro fator de risco para o desenvolvimento da ocronose é a alta concentração de hidroquinona, tá? Os demais efeitos colaterais são dermatite de contato, hiperpigmentação permanente e discromia das unhas, certo? Então, a gente tem aqui a manchinha. Vamos seguir, senão vai ficar muito grande o nosso vídeo, tá? Ácido cógico. O ácido cógico é um ingrediente encontrado comumente em cosméticos para clareamento da pele asiática e é um derivado do fungo hidrofílico natural, tá? Produzido pela Acetobacter. O uso dela utiliza-se normalmente entre 1 e 13% e funciona em meio de inibição de produção de tireoginase livre. Certo? Gente, eu vou ler mais uma pergunta aqui para vocês. Vamos lá ver. A pergunta 2. Aqui está falando assim, dos produtos mencionados podem ser utilizados em peles claras. O que difere? Há necessidade de ajustes na concentração? Gente, é o seguinte, se você tem... os produtos aqui são os produtos de clareamento, tá bom? Que ela está falando. Vocês acham que pode ser usada em pele clara? Sim, podem ser. O que difere? Tem alguma diferença? Não necessariamente, tá? Precisa ser feitos ajustes na concentração? Com certeza. Por quê? Não só pela tonalidade de pele, mas o tipo de tratamento que você quer. Esse é o maior fator, tá? É o principal fator que vai mexer na concentração de um produto, seja ele qual for. Então, se você tem uma hiperpigmentação, você vai usar uma concentração X de vários produtos normalmente. Se você tem uma melasma, se você tem umas manchinhas, então vai tudo depender daquilo que você quer, tá? Independente da tonalidade da pele e, obviamente, a tonalidade da pele também tem que ser levada em conta para que você não produza um efeito de feedback negativo ou aquilo que a gente chama de efeito rebote, e ao invés de você tirar a mancha, você causa mais manchas ainda, tá bem? Então, sim, você tem que tomar cuidado com a concentração para cada produto,
para cada tipo de ação que você quer, e a tonalidade da pele tem que ser levada em consideração, sim, tá? Mas pode sim, os clareadores podem sim ser utilizados em pele clara, tá? A chance de você utilizá-los em pele clara é menor porque são peles que tendem a ter manchas com mais dificuldade, né? Mais difícil de aparecer essas manchas e mais para frente vão aparecer essas manchas, tá bem? Então vamos seguir aqui. Opa, vamos voltar. Um estudo, então, descrito por Lin, no qual o ácido cógico a 2% de um gel contendo ácido glicólico a 10% e hidroquinona a 2% foi comparado ao uso da mesma associação, porém sem o ácido cógico. Observou-se, então, que 60% desses pacientes tratados com o ácido cógico apresentaram uma melhora acima dos 50% no tratamento ou da diminuição do melasma em comparação com o grupo que não utilizou o ácido cógico de 46,5% desse grupo controle. Tá bem? Então, quando utilizado o ácido cógico, ele demonstra um resultado mais efetivo contra o melasma quando comparado ao não uso dele. Tá? As reações adversas, então, é o efeito colateral e a dermatite de contato irritativa. Estou vendo aqui, gente, se existe alguma outra pergunta que eu acabei deixando para trás. Tá? Eu acho que a última pergunta é a seguinte. Eu vou soltá-la agora aqui para a gente, tá? É a pergunta 5. Se a vitamina C ou ácido ascórbico possui ação clareadora. Lá naquela tabela eu mostrei para vocês que sim, ele é um agente de clareamento, tá? Principalmente quando você usar o derivado ou o análogo dessa vitamina C, denominada fosfato de ascorbil magnésio. É o VP-PMG, tá? Então, ele é o quê? Mais estável, porque lembra que eu falo para vocês que a vitamina C é extremamente oxidativa, totalmente instável, tá? No ambiente. Então, você aplicar ácido ascórbico é bastante complicado na pele da pessoa. Então, você vai usar esses análogos, que são estruturas modificadas, mais resistentes, que normalmente vão oxidar com mais dificuldade, tá? Ou muito menos. Ele vai, sim, promover uma ação clareadora. Muito grande? Relativo. Eu vi um estudo, alguns estudos, depois eu posso passar para vocês, em que, mas óbvio, é a empresa que está tentando vender a vitamina C, o ácido ascórbico, e eles dizem que tiveram resultados muito próximos da hidroquinona, tá? Usando, acho que, se eu não me engano, 4% de ácido ascórbico, tá? Não sei. Mas o que é interessante entender é que o ácido ascórbico pode sim ser utilizado em uma porção de formulações com outros agentes clareadores. Então ele pode trazer uma potencialização nesse processo, o que pode ser interessante. Tá? Sozinho talvez ele não tenha uma ação muito grande, mas quando utilizado com outros clareadores, produtos clareadores, ele pode sim ter uma ação muito bacana, tá? E aí já respondo a pergunta subsequente, se existe algum tipo de incompatibilidade entre ela e a hidroquinona e outros ácidos. Eu fucei, estudei, procurei, e nada, absolutamente nada diz de efeitos de incompatibilidade do ácido ascórbico com esses compostos. Muito pelo contrário, é bastante utilizado e até onde eu vi, ele não tem nenhum tipo de interação que possa trazer um risco para a pele da pessoa ou então diminuir a atividade dos outros compostos dentro daquela formulação. Então, é basicamente isso, ele melhora, ele potencializa, né? Eles acabam otimizando, tá bem? Então, eles são um pouco sinérgicos, tá? Voltando então, acho que eu respondi todas as perguntas, gente. Vamos voltar para os slides. Vou começar a passar um pouquinho mais rápido, porque ela já está longa.
Eu já também estou cansado, e acredito que vocês também, de ficar me escutando aqui. Então, nós vamos para o arbutin, e aqui tem algo que eu preciso falar com vocês. O arbutin, então, é uma outra substância comum encontrada em cosmético. Ela é um derivado da hidroquinona, um pouquinho mais fraca e bastante utilizado como antisséptico, tá? Ela é derivada das folhas do oxicoco, do mirtilo da uva úrsica, além de trigo e tipos de pera. Contém arbutin. Ela inibe o modo competitivo, de modo competitivo reversível, tá? Na apresentação que eu deixei para vocês, ela está como irreversível. Foi um erro meu. A Andrea me avisou, tá? E eu modifiquei isso. É reversível da tiroginase e também do amadurecimento da melanossoma, tá bom? Reversível. Irreversível, você não teria mais produção de melanina. Isso não é verdadeiro. Tanto é que, quando você para de utilizar esses produtos de clareadores, existe um forte índice da volta das manchas, tá? Então, a recidiva é bastante significante, tá? Ela acaba voltando, sim. Então, ela é reversível. Se fosse reversível, você passaria uma vez o creme e nunca mais teria preocupações com manchas. Isso não é verdadeiro. Ainda ninguém inventou um produto assim, tá? O uso, então, do arbutin, ele é considerado menos citotóxico que a hidroquinona. Normalmente, as concentrações são utilizadas em 3%, certo? O efeito de despigmentação é dose dependente, claro. Quanto mais você usa, maior o efeito, tá bem? A forma sintética tem maior poder de inibição da tirosinase do que o seu produto natural, ok? As contraindicações podem causar hiperpigmentação quando utilizados em altas concentrações. O ácido azelaico, ele tem propriedades de clareamento da pele por inibição da tirosinase também, por conter a síntese do DNA e de enzimas mitocondriais, provocando então efeitos citotóxicos diretos aos melanócitos, tá? É uma outra forma de ação, mas ele também vai inibir a produção da tirosinase, que é aquela enzima que faz todo o processo até o aparecimento, a criação ou a síntese da melanina, tá bem? O uso dela, ela está bem estabelecido para o tratamento de acne, também tem sido utilizada no tratamento de melasma, mas normalmente associado a outros compostos, tá? É utilizado nas concentrações de 15% a 20% para o tratamento de acne e na hiperpigmentação. Há um estudo de 24 semanas no tratamento de melasma com resultados eficazes quanto ao uso e concentrações de 20%. Um estudo realizado nas Filipinas mostrou que o ácido azelaico a 20% foi melhor que a hidroquinona a 2%. Então, o melhor produto que pode ser mais seguro e tão bom quanto a hidroquinona. Então, pode ser uma alternativa interessante. E a gente entra aqui nos retinoides, que são bem conhecidos dos seus efeitos clareadores, tá? Provoca descamação, acentua a renovação das células epidérmicas e reduz o tempo de contato entre o queratinócito e o melanócito, promovendo então a perda rápida da pigmentação por meio de epidermopoese, tá certo? E você tem então o quê? Praticamente a explosão do seu melanossoma, tá? O melanossoma, ele se desfaz e aí a melanina é degradada mais rápido. É basicamente isso que os retinóides acabam fazendo, tá? O uso, então, é dosagens muito pequenas, de 0,01% a 0,1%. Então, é muito pouco. Precisa tomar muito cuidado com esses caras, porque para você errar a dosagem disso é muito grande. Afinal de contas, 0,01% é nada, tá? Para diminuir os efeitos adversos, são utilizados derivados sintéticos, como, por exemplo, adapaleno, que é um cara mais novo, que também é derivado dos retinoides, tá? A eficácia e segurança em geral da adapaleno é de 0,1%, isso feito uns estudos onde chegaram a essa conclusão.
apenas menos de 5% dos pacientes apresentaram efeitos colaterais moderados a grave. Então, a Dapaleno se mostrou um cara bastante eficaz e relativamente menos irritativo que os retinoides. Os retinoides cosméticos tópicos possíveis são o ésteres de retinol, o retinol de retinil, o retinaldeído e o grupo de oxirretinoides, o ROL e RAL, são considerados alternativas eficazes ao ácido retinóico com menos irritação. Na pele, o ROL é oxidado até o RAL, na qual, por sua vez, oxida-se até o ácido retinóico, que é a forma ativa da vitamina A. Então, você às vezes usa derivados, que vão sofrer metabolizações na pele até promover a liberação ali ou a formação do ácido retinóico, que é o agente ativo da vitamina A. Então, às vezes você passa um creme, ele vai sofrer metabolizações até chegar no ativo que realmente vai produzir o efeito, tá? Só que esse creme tem menos efeitos adversos até que ele tenha a sua ação devida. Então, são possibilidades diferentes de tratamento. O efeito colateral mais comum é a dermatite irritante, com eritema, ressequidão e descamação. Todo mundo já conhece isso, né? A dermatite irritativa significa ela é significativamente limitante do uso da tretinoína, ok? E, por vezes, há descontinuação do uso devido a essas irritações que acabam ocorrendo. Vamos seguir. Dos cosméticos, então, para as rugas, nós vamos ter o seguinte. Rugas e linhas finas de expressão desenvolvem-se em decorrência dos múltiplos mecanismos de envelhecimento cutâneo. Elas são consequência da diminuição das camadas da epiderme e de componentes dérmicos reduzidos na síntese de proteína e colágeno. As rugas tendem a se desenvolver mais tardiamente nas peles étnicas em comparação aos caucasianos, como eu já falei para vocês. Por isso, em geral, não se indicam processos ou procedimentos estéticos invasivos como laser, ablasivos e peeling químico profundo para peles étnicas, particularmente após levar em consideração o alto risco de HPI, que é a hiperpigmentação por inflamação irritativa, tá bom? A gente pode usar os cosméticos como anti-rugas, também existe uma infinidade deles. Separei 3, que é a coenzima Q10, a niacinamida, que é a vitamina B3, e os retinoides novamente. Então vamos falar da niacinamida, que é a vitamina B3. O efeito anti-envelhecimento é bem comprovado. Estudos revelam que a niacinamida age como antioxidante, melhora a função de barreira epidérmica, diminui a hiperpigmentação cutânea, reduz linhas finas de expressão ou de rugas e diminui a vermelhidão. Tá? O uso dela não há uma concentração específica, mas para o uso cosmético, em forma de creme, é de aproximadamente 5%. Ela pode aumentar a produção dérmica de colágeno e proteínas. Também pode estar relacionado com o aumento de produção de colágeno da matriz dérmica. O uso nas rugas ao redor dos olhos de um produto cosmético contendo a vitamina B3 a 4% em um grupo de japonesas revelou uma melhora acentuada e moderada em 64% das pacientes em 8 semanas. Tá? Apenas uma paciente interrompeu o estudo por irritação mínima, ou seja, a vitamina B3 é muito tolerável, ela tem efeitos bastante significativos, 64% dos pacientes tiveram uma melhora nas rugas ao redor dos olhos, então isso é bastante interessante. Além de tudo, complexo B compreende a vitamina B3, então você pode tomar também complexo B, que você vai estar atuando dentro para fora do seu organismo, e isso é muito interessante, tá? A coenzima Q10
reduz a produção de formas de oxigênio reativos e o dano de DNA desencadeados por irradiação de UVA, principalmente. Tá? O uso dela, então, é de 1% durante 5 meses. Há, então, a redução das rugas. O mecanismo é explicado pelo fato da coenzima Q10 poder estimular a produção de fibroblastos na derme. Ela também contribui para a proteção de componentes da fibra dérmica contra a degradação, levando ao rejuvenescimento da pele enrugada. Então, a vitamina 10 é extremamente utilizada, amplamente utilizada, e pode ser uma alternativa bastante interessante. Para os retinoides, então, o ácido retinóico, desculpem, reduz linhas finas, como eu já falei para vocês, de rugas, por aumentar a capacidade da epiderme de manter água no meio da estimulação da síntese de glicosaminoglicanos e pela estimulação da síntese de colágeno por meio de incrementos no fator de crescimento transformador, o famoso TGF-B, e protolágenos. Acredita-se também que os retinoides possam prevenir a degradação da matriz dérmica e inibir as enzimas que desgastam o colágeno, combatendo o estresse oxidativo. Então, lembra que a gente tem lá as fibras colágenas. Quando você tem a degradação dessas fibras colágenas elásticas, você começa a ter o aparecimento das rugas. Os retinoides, o ácido retinóico, ele pode, existem estudos que dizem que ele é o cara que vai segurar essa degradação, tá? Ele vai atuar sobre agentes que promovem a degradação dessas fibras. Então, ele vai inibir esses agentes. Inibindo esses agentes, você tem uma menor degradação das fibras colágenas e elástica, mantendo por mais tempo a tez, né, da pele, ok? Ou o tônus da pele. Concentrações utilizadas. Então, o uso do creme de retinaldeído a 0,05% para o tratamento do fotoenvelhecimento mostrou-se comparável a cremes com ácido retinóico a 0,05%, assim como o uso tópico do retinol. Um estudo mostrou que o uso de retinaldeídos associado ao ácido hialurônico diminui significativamente a amplitude de rugas e irregularidades superficiais em mulheres japonesas com mais de 54 anos. Efeitos indesejáveis foram mínimos, sem nenhum abandono no tratamento. Ou seja, você pode usar, sim, o retinaldeído, que ele é menos tóxico do que ou menos irritativo que o ácido retinóico, tá? Associado ao ácido hialurônico, onde obteve-se um efeito muito interessante, muito significativo nesse estudo com mulheres japonesas. Tá bem, minha gente? Contraindicações são aquelas: dermatite irritativa com eritema, ressequidão e descamação. Gente, era isso então que eu tinha para passar para vocês. Espero ter respondido todas as perguntas. Eu acabei diluindo elas dentro dos fatores lá conforme eu fui falando. Não sei se isso ficou bom, se não ficou. Assim eu também seguro vocês um pouquinho para vocês conseguirem, ou para vocês assistirem o vídeo por completo, tá? E eu acho que é isso. Agradeço. Espero que vocês tenham paciência com os erros aqui cometidos. É a primeira vez que eu gravo um vídeo desse tipo. Digo para vocês que é bem complexo, não é tão fácil quanto parece ficar falando com uma câmera, é muito chato. Eu gosto mais de dar aula, de falar com vocês, entender, ver as expressões de vocês, mas por hora é o que a gente consegue fazer. Agradeço, vejam como ficou, me deem feedbacks e é isso. Um abraço a todos e até mais, gente.